Olá pessoal, bom dia a vocês. Vamos lá para nossa... Opa, acorda para cuspir e vamos para nossa aula de hoje, que é o seguinte. Aula de hoje, aula 4, continuando aí Química C. Nós vamos falar hoje sobre haletos e organometálicos, certo? Mas antes dessa nossa aula aqui, gostaria de falar com vocês a seguinte situação. Sabe aqueles dias em que você procura se dedicar a alguma coisa e acaba... Depois de você ver o resultado disso, você vê que ficou uma mercadoria, né? Muitas vezes acontece com vocês terminam lá uma redação, aí olha para aquela redação e fala, mais que mercadoria que ficou, né? Também acontece com os professores, sabe? Eu estava revendo nossa última aula, e eu vi aquela aula sobre ramificação de carbono, nomenclatura, aí eu assisti a aula novamente como sendo um aluno, eu olhei para aquela aula e falei, que mercadoria, né? Ficou. Mas é o seguinte, quero trazer a vocês algo bem pontual sobre uma das fórmulas que eu falei na aula passada, sobre a nomenclatura de ramificações dos radicais, que está equivocada. E ninguém percebeu. Vem aqui comigo, olha, presta atenção. Atenção para essa estrutura, para essa molécula que nós vimos na aula passada. Anteriormente, eu disse que essa molécula tinha o nome de 5-isobutilhexano, pois eu procurei naquela última aula reforçar, né, procurar identificar a vocês as ramificações, os radicais, pois eles apresentam nomes próprios, certo? No caso, para uma ramificação que apresenta 4 carbonos, é um butil. O seu radical tem esse nome, butil, 4 carbonos. Um só é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but. E a organização destes 4 carbonos pode ser diferente. Então eu trouxe a vocês, ali na última aula, a prioridade apenas para a ramificação. Quando uma estrutura, um composto orgânico apresenta esta estrutura aqui, quando uma fórmula mais complexa, eu tenho certeza que o nome dessa estrutura, dessa ramificação, desse radical, chama-se isobutil, né? Por que isobutil? Butil porque tem 4 carbonos na sua ramificação, mas ele tem essa circunstância. Tem um carbono nessa intersecção, o segundo aqui, e depois tem um para a direita e um para a esquerda. Um para a esquerda e um para a direita. Um para cada lado. Então, iguala-se os lados, eu tenho a nomenclatura de isobutil. Né? E existe o terc-butil e o sec-butil. Porém, para essa estrutura eu foquei na ramificação, eu foquei no radical. Porém, eu cometi um equívoco, eu cometi um erro aí, ó. Ô cavalo, eu cometi um equívoco. Qual foi? A identificação da cadeia principal. Então vem aqui comigo, ó. O nome não é 5-isobutil. Nós vamos corrigir esse nome aí, certo? Apaga isso aí da sua vida. Porém, a ramificação, a estrutura do radical tem esse nome. Mas vamos ver a seguinte situação. O que é a cadeia principal? Certo? A cadeia principal é aquela mais longa, é aquela que tem um maior caminho de carbono. Porque o carbono ele é tetravalente, ele pode fazer até 4 ligações. Se as suas ligações forem carbono-carbono, então eu posso ter caminhos diferentes. Lembre, eu começo indicando essa cadeia principal pela extremidade mais longa, certo? Então não se deparem, não fiquem numa situação assim, direita e esquerda. Não existe uma regra para isso. Observando essa estrutura, eu vejo que eu tenho uma extremidade mais longa aqui do meu lado esquerdo ou do meu lado direito. Olha o tamanho dessa extremidade, olha o tamanho da extremidade do lado esquerdo. Qual é maior? Do direito. Então vou começar a identificar essa cadeia pelo lado direito, ok? Vamos apagar aqui, vamos melhorar essa letra, atendendo pedidos, e-mails, cartas, telefonemas, né? Melhora essa letra aí, professor. Vamos lá. Então, temos aqui o nosso carbono, identificando a cadeia principal. Desse aqui eu vim para esse carbono, desse aqui para esse, deste aqui para este carbono, deste para esse. Olha que caminho longo, né? Uma cadeia principal, aquela que tem o maior número de átomos de carbonos ligados entre si. Porém, observe, a partir deste carbono aqui, que é terciário, eu posso vir para a esquerda, que eu vou ter um carbono, ou eu posso vir aqui para baixo. Eu posso ter esses dois caminhos. Qual eu vou escolher para identificar a cadeia principal? Aquele que é mais longo, aquele que tem o maior caminho, o maior número de átomos de carbono. Então, se eu vir para a esquerda, eu só tenho um. Agora, se eu venho ali para baixo, eu tenho mais carbonos embaixo, não tenho? Então, vamos continuar nossa cadeia principal, dando sequência para baixo. Então, desse carbono aqui, nós vemos para esse aqui. Nessa intersecção, eu tenho um carbono.
Dando sequência, desse carbono eu venho para esse, aqui é uma intersecção com outro carbono. Agora, novamente, eu tenho um caminho a escolher. Ou eu posso vir aqui na parte superior à esquerda, ou eu posso vir aqui para baixo. Qual dos caminhos me dá um maior número de átomos de carbono? Agora está igual, não é? Tanto para a esquerda superior ou para baixo eu tenho apenas um carbono. Então, aqui tanto faz, não vai mudar a nossa cadeia principal. Então, continuando, eu tenho aqui meu último carbono. Vou identificar a vocês agora essa cadeia principal. O que ficar fora disto são as ramificações, são os nossos radicais, certo? Então vamos lá, identificando a cadeia principal. Vamos apagar aqui para não fazer bagunça. Ó. Identificando a cadeia principal, seria esta aqui. Ó. Opa. Aqui nós chegamos nesse carbono e viemos para baixo, certo? E aqui completamos. Exatamente. Desceu aqui. Opa. Aí está a nossa cadeia principal. Correto? O que ficou fora, o que está fora da cadeia, são as nossas ramificações, os nossos radicais, os nossos núcleos e substituintes. Certo? Nós vamos ver isso em breve ali na nossa aula de hoje. Então, o que ficou fora da cadeia principal são os nossos radicais. Os radicais, quando dado a nomenclatura, é dado do início, é dado no início já do nome, não é? Ramificação com apenas um carbono chama-se metil. Ramificação com um carbono é metil, certo? Muito bem, identificamos a cadeia principal, vamos numerar essa cadeia corretamente, certo? Numerar quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Vamos começar, será que eu começo, tá certo? A contagem. Agora, pela extremidade, por essa extremidade, certo? Por essa extremidade aqui. Ou eu começo por essa extremidade? Por qual extremidade eu começo a contar? Tanto faz, qualquer uma. Perceba que se eu começo por essa de cima, carbono 1, carbono 2, 3, 4, eu vou ter uma ramificação no carbono 5. Se eu começo a contagem por baixo, opa, apaguei ali, não precisava, mas vamos lá. Se eu começasse essa contagem por baixo, né? Nós teríamos uma outra posição do carbono. O correto é iniciarmos a contagem pela extremidade que apresenta a maior proximidade da ramificação, certo? Qual extremidade é mais próxima? Aqui eu tenho uma ramificação já aqui, ó, nessa extremidade, bem próximo. Agora, esta extremidade aqui, ela está longe da próxima ramificação, está muito longe. Então, eu começo a contagem a partir da extremidade mais próxima, que é a extremidade aqui de baixo, que é essa aqui, correto? Começando a contagem, então, nós teríamos aqui o carbono de número 1, aqui. Essa intersecção é o carbono de número 2. Então, perceba que no carbono de número 2, nós temos uma ramificação metil. Aqui nós teríamos o carbono de número 3. Esse carboninho aqui seria o de número 4, e assim por diante. Este o 5, este o 6, esse o 7 e esse o 8. Então, nós teríamos 8 carbonos na cadeia principal e 2 ramificações iguais. Uma no carbono de número 2 e outra no carbono de número 4. Ramificação com um carbono só é metil, então o nome desse composto seria 2,4, 2 vezes dimetil, nome final da cadeia principal é octano, tá certo? Então ele não é um hexano, ele não é um isobutil hexano, tá certo? Como eu poderia ter mostrado a vocês, a ramificação, o radical butil, como seria, tá? Seria na seguinte circunstância. Trago a vocês aqui a estrutura da hidroxicloroquina, muito comentada aí como um medicamento para atenuar os sintomas aí do vírus, né? Da doença Covid-19. Ainda está em estudo, tá? Não há propriedades ainda seguras que esse medicamento possa realmente curar a doença, tá certo? Não trago aqui esse medicamento com essa intenção, tá certo? Mas eu trago para a seguinte observação, ó. Olhando essa estrutura dessa molécula, não vou pedir a você que me dê a cadeia principal dessa molécula, tá? Até mesmo, pois complexos, moléculas como esta, são dados os nomes de acordo com a presença de grupos funcionais, tá? E não somente cadeia principal e ramificação, como nós estamos estudando até agora.
Mas o que você sabe até agora sobre esse composto? Você sabe alguma coisa? Claro que sabe. Eu tenho certeza que sabe. Você sabe que aqui a presença deste desenho me diz uma coisa. A cadeia mista, toda apresentada aí, possui um anel aromático? Sim ou não? Sim, possui anel aromático, você já sabe isso. Vocês concordam que essa região aqui, ó, este CH3, certamente será um radical? Sim. Por que será que esse CH3 vai fazer parte da cadeia principal? Ele pode ser uma extremidade importante? Olha o tamanho dessa molécula, né? Então, este CH3 é um radical. Qual é o nome desse radical? Metil, certo? Com um carbono só. Olha aqui esta outra ramificação, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? Um carbono nessa intersecção, outro nesta, 2 carbonos. É um radical do tipo etil, certo? Como eu poderia trazer a vocês aquele radical isobutil? Vamos supor que eu estou em um laboratório, eu estou lá criando soluções, né? Criando medicamentos, e eu faço uma substituição desse grupo etil por outro grupo. Vamos supor que eu faço com que isso não é mais uma hidroxicloroquina, tá certo? Não é mais uma hidroxicloroquina. Vamos apagar ela aqui, ficou faltando ali. Vamos supor que ao invés deste grupo aqui, ó, CH3, eu faço uma substituição para essa estrutura. Como? Usei uma técnica aí, certo? Eu fiz essa substituição. Percebam agora que eu tenho, aqui sim, né? Eu tenho agora toda essa estrutura aqui como sendo um radical. Porque olha o tamanho da molécula, ela é enorme, certo? O que está abaixo do nitrogênio é um radical, tá certo? Que radical é esse? Qual é o nome desse radical? Aí sim estaria correto a presença desse radical como sendo um carbono, 2, 3, 4. Sua terminação é um para a direita, um para a esquerda. É butil, seria um isobutil. Tudo bem, pessoal? Correto? Espero ter aí, para quem está estudando, ficou com dúvida quanto à nomenclatura, a identificação da cadeia principal, espero ter sanado aí as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, gente, comuniquem-me, tá? Comuniquem, entre em contato com o tio aí, para o tio não errar mais. Opa, fazer essas cavalas aí, tudo bem? Então o nome correto dessa substância teria um nome próprio, tá? Isto aqui, que eu mencionei na última aula, de acordo com essa estrutura, apenas 6 carbonos, não seria um isobutil, porque essa parte aqui embaixo faria parte da cadeia principal, certo? Coisa que não acontece para essa molécula muito mais complexa, certo? Então o nome correto daquela moléculazinha, nós já vimos 2,4-dimetiloctano. Tudo bem? Então, depois de ter corrigido, tá certo? Essa cadeia principal, vamos para a aula de hoje, que sim é sobre aletos orgânicos. Mas, até chegar nos aletos, quero trazer a vocês o seguinte. Nós estamos estudando carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. É só isso, professor, é só isso. Minha vida já está complicada já com carbono e hidrogênio. Percebam que existem as funções que são chamadas de hidroxiladas. O que é hidroxila? Você já estudou lá em pH. Existe o H+, e existe o OH-. OH- nós chamamos de hidroxila. Então, terá compostos orgânicos que têm uma hidroxila na sua composição. Nós vamos estudar aí, são divididos, olha, em outros 4 tipos diferentes, né? Funções carboniladas, nós temos aqui os aldeídos, cetona, nós vamos estudar todos esses grupos, tudo bem? Todos esses grupos nós vamos estudar. Nós estamos, por enquanto, pessoal, estudando apenas os hidrocarbonetos, né? Então não se assustem aí, apenas os hidrocarbonetos, apenas compostos de hidrogênio e carbono. Nós vimos os alcanos, aqueles que têm simples ligações, os alcenos, tem uma dupla ligação na sua composição. Os alcinos apresentam uma tripla ligação. Os compostos aromáticos, como o benzeno, né, apresentam um ciclo, uma cadeia cíclica de 6 carbonos com duplas ligações intercaladas. Apresentam um anel aromático. E existem os aletos orgânicos, que agora sim é a nossa aula de hoje, certo? Aletos orgânicos são os aletos orgânicos. Olha aqui, no pé da palavra, bem simples, são compostos derivados de hidrocarbonetos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um halogênio.
O que é um halogênio? Você já estudou lá a tabela periódica, certo? São os elementos do grupo 17, do grupo 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo, certo? Ocorre a substituição, então, de um átomo de hidrogênio por um halogênio. Isso é um aleto orgânico. Olha aqui, Cutil, ó. Esta primeira estrutura, CH4, é o gás metano. Se eu faço a substituição através de uma reação química, eu retiro esse hidrogênio e coloco um cloro, pronto, ele é um aleto orgânico, ele não é mais um hidrocarboneto, tá certo? Pode ocorrer essa substituição com mais de um hidrogênio. Eu poderia ter também aqui a substituição com este hidrogênio, olha, por outro cloro, certo? Seria um dicloro metano. Aqui, essa estrutura, nós sabemos que essa estrutura é o benzeno, né? Determinada por ser um anel aromático, tem duplas ligações intercaladas. Para esta intersecção aqui, para este ponto, eu tenho uma ligação simples e aqui à direita uma ligação dupla. Então eu teria, neste carbono, uma ligação com um hidrogênio. Se eu faço a substituição desse hidrogênio por um aleto orgânico, por um halogênio, perdão, no caso cloro, eu tenho então um aleto orgânico. Sacaram o que é um aleto? Bem simples, né? Bem moleza. É um composto que na sua estrutura apresenta um átomo, certo? Do grupo 7A. Pode ser cloro, flúor, bromo ou iodo, tá certo? Outro exemplo aqui, pode ser neste caso, já apagaram aqui. Outro exemplo, essa molécula para estar correta deveria aqui ser um CH3, né? Que o carbono só tem uma ligação aqui para a esquerda, se você viu isso, parabéns. Então, tenho esse composto, vou ter aqui a inserção de um halogênio, no caso um iodo, por isso que estava ali CH2. Olha o átomo de iodo aqui, tá certo? Olhei a estrutura, tem apenas um átomo de halogênio, um átomo do grupo 7A, identifico esse composto como um aleto orgânico, certo? Bem simples aí. Nós vamos ver a nomenclatura desses compostos, que é bem simples, Bem, Cutil? Tá bom? Aqui temos o diclorometano, o diclorobenzeno e o iodopropano, mas vamos ver a nomenclatura antes, classificando os aletos orgânicos. Simples, né, moçada? Bem simples, tá? Tudo aquilo que nós já aprendemos quanto aos carbonos, continue. Percebam que as regras vão se repetindo. Então eu vou repetir constantemente aqui a vocês, não tem como ir se dando mal, certo? Aqui, este cloro, que é um halogênio, está ligado nesse carbono, e esse carbono é um carbono primário, ou seja, este é um aleto primário, né? Muito difícil aí, ó. Este cloro agora está ligado nesse carbono, que é um carbono secundário, olha, ele faz uma ligação com este carbono e com esse, com dois carbonos. É um carbono secundário, tem o halogênio, o cloro, então ele é um aleto secundário, bem simples aí. E aqui um aleto terciário. Observem, esse carbono faz ligação, ó, com outros 3 carbonos. Então é um aleto terciário. Existe um aleto quaternário? Don't. Não existe, né? Porque como que vai ter um cloro ligado a um carbono e esse carbono estará ligado com outros 4 carbonos? Né? Não dá, né? Se o carbono ele já tem 4 ligações com outros 4 carbonos, não há mais ligação com este carbono aqui para ter um cloro. Tem que ter uma substituição, tá certo? Não existe carbono, um aleto quaternário, ok? É definido a posição desse halogênio está ligado no carbono e também pode ser classificado quanto ao número de halogênio, quanto ao número de cloro, flúor, bromo ou iodo. Aqui eu tenho apenas um cloro no composto, certo? No composto de baixo eu tenho 2 cloros, então eu posso classificá-los quanto ao número, tendo apenas um halogênio, um monoaleto. Se tiver 2, dialeto. Se tiver 3, trialeto. Se tiver 4, tetra. 5, penta. 6, e aí por diante. Tá certo? Sacou? Bem simples essa classificação, bem óbvia, questão do mono, do di, se tiver 3 é tri, e assim vai. Bem tranquilo, certo? Nomenclatura, que é o que vocês mais gostam, né? Vocês adoram nomenclatura orgânica. Acho que é a matéria que vocês mais amam, certeza. Bem simples, moçada, olha. Tem uma cadeia de carbonos e hidrogênios, tem um átomo de halogênio, que pode ser cloro, flúor, bromo ou iodo. Qualquer elemento do grupo 7A, tá certo? Tenho que identificar a cadeia principal,
para identificar quantos carbonos tem, certo? Tem que identificar se tem dupla, se tem tripla e a posição do halogênio. Observem, para este exemplo que eu estou aqui circulando, ó, esse átomo de flúor está ligado nesse carbono. Qual é a posição desse carbono? É a posição 2, 3, 4? Qual é a posição? Eu tenho que numerar a cadeia principal. Eu vou numerar da esquerda para a direita, sendo aqui o carbono 1, 2 e 3, ou eu vou numerar da direita para a esquerda. Qual extremidade aqui vai estar correta? É a mesma regra dos hidrocarbonetos. Começo a contagem a partir da ramificação, a partir do radical. Qual extremidade estará mais próxima esse átomo de flúor? Ele está mais próximo aqui da minha direita ou ele está mais próximo da esquerda? Está mais próximo da direita. Então a contagem eu começo da direita. Identificando que no carbono de número 2 nós temos um átomo de flúor. Então o nome desse composto será 2-flúor, que é a posição que esse flúor está inserido. Terminamos com o nome da cadeia principal. 4 carbonos é but, ligação simples entre eles é AN e termina com a letrinha O. Portanto, o nome desse composto, 2-fluor-butano, certo? Para o segundo exemplo, para este exemplo aqui embaixo, ó, acompanha com o tio aqui, vem comigo. Tenho agora a cadeia carbônica, tenho uma ramificação, tenho um radical aqui, ó, do tipo CH3, que é o tipo metil, o nome desse radical é metil, e tenho uma ramificação aqui com o bromo. E agora, professor, eu começo a contagem da esquerda ou eu começo a contagem da direita? Sendo que as ramificações, ambas estão próximas, ambas estão em uma mesma distância, certo? Qual é a prioridade? É o halogênio, ele é o diferentão, certo? Ele é o diferentão. Então, começo pela extremidade onde eu tenho o bromo inserido. Começo aqui também pela direita para esta circunstância. Tudo bem? Começando pela direita, nós vamos ter essa contagem aqui. Carbono 1, 2. Na posição 2, eu tenho uma ramificação, um radical do tipo bromo. E no carbono de número 4, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Certo? Deixa eu fazer uma letrinha bonitinha aqui, senão depois você fala que a letra do professor é feia. Ou letra feia. E aqui é o bromo. Na hora de dar o nome para esse composto, qual vem primeiro, bromo ou metil? Por ordem alfabética é o bromo, né? Então, o nome correto desse elemento, desse composto, perdão, 2-bromo, 4-metilpentano, certo? Pentano, pois tem 5 carbonos na cadeia principal. Na posição 2, temos o bromo, e na posição 4, temos a ramificação metil. Certo, gente? Espero que vocês estejam claros com essa situação, que os números no nome do composto informam apenas localização, tá bom? E não quantidade, tá bom? 2-bromo não quer dizer que eu tenho 2 átomos de bromo, não é isso. Quer dizer que no carbono de número 2 eu tenho a presença do bromo, tá ok? Certo? Terceiro e último exemplo. Observe que eu tenho uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, tá certo? 6 átomos. Tenho aqui a presença do cloro e tenho aqui uma presença de uma ramificação com 2 carbonos. Como chama esse radical aqui com 2 carbonos? Ele chama-se etil. Então, eu tenho um radical aqui etil. Em qual número de carbono? Vamos numerar corretamente essa cadeia, tá ok? Como é que eu enumero essa cadeia corretamente? Presta atenção, ó, não se perca. Quando o composto tem apenas as ramificações e ligações simples, as ramificações são a prioridade. Porém, quando o composto tem dupla ou tripla ligação, esta que será a sua prioridade, tá certo? Eu observo que a cadeia principal tem aqui, ó, ela tem uma dupla ligação nessa posição. Essa dupla está mais próxima da esquerda da cadeia principal ou da direita? Ah, da direita, né? Então, começo a contagem pela direita, tendo essa numeração aqui de carbonos, certo? Este é o carbono de número 1, aqui o 2. Na posição de número 2, nós temos uma dupla ligação. Dupla ligação é um alceno, então o infixo ali, o intermediário que eu vou usar é EN. Não vou usar mais o AN igual anteriormente aqui, ó. Porque AN significa simples ligação, EN é a dupla. Qual o nome desse composto?
Começamos pelas ramificações. Temos no carbono de número 5, um cloro. Temos no carbono de número 4, um radical do tipo etil. Qual vem na frente? Cloro ou etil? Vem o cloro, né? Letra C. Então, o nome desse composto, 5-cloro, 4-etil. Perceba que agora, após identificar que tem 6 carbonos na cadeia principal, na posição de número 2, nós temos um em. O que é ser em? É ter dupla ligação. Então, informo também a posição da dupla. Bem tranquilo, né, pessoal? Estamos revisando a todo momento essa nomenclatura, as prioridades da leitura da cadeia carbônica, tá certo? Vamos lá. Para os aletos orgânicos, existe uma nomenclatura usual. Aí você fala assim, puxa, eu até estava indo bem na nomenclatura da IUPAC, até estava me esforçando. Quer dizer que além da IUPAC, que é oficial, existe uma nomenclatura dita por usual? Sim, existe também, que é... Opa, sem tremer aqui. Existe também, é uma nomenclatura semi-sistemática, é adotada em alguns países, certo? E tem um nomezinho diferente, mas não é nada incomum, tá certo? Não é nada incomum. Nós sabemos que os aletos são compostos de flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. São elementos do grupo 7A, os halogênios. Estes elementos, quando formam suas ligações químicas, eles apresentam alta eletronegatividade, eles apresentam tendo característica, um íon dipolo, ele vai ter uma característica iônica, e nós podemos chamar o flúor de fluoreto, o cloro de cloreto, o bromo de brometo e o iodo de iodeto. Então, a sua nomenclatura sistemática é atribuir estes nomes para cada elemento químico. Nós damos sequência. Se for flúor, vai ser fluoreto, D, e o nome do grupo orgânico, o nome do radical. Tá certo? Só que esse radical, nós aprendemos que se tem um carbono é metil. Tem 2 carbonos é etil. 3 carbonos, propil e assim vai. A nomenclatura usual dá o nome dos radicais com a terminação, não io apenas, com a terminação ila. Tá certo? O senhor não entendi como vai ficar. Vai ficar da seguinte forma. Na nomenclatura usual, os radicais têm a terminação ila. Ficaria da seguinte forma, ó. Presta atenção aqui. Um cloro, cloreto. Um carbono só é metil, mas na semissistemática nós chamamos de metila. Então vai se chamar cloreto de metila. O 2-bromo-propano, olha lá a importância da identificação dos nomes dos radicais, tá certo? 2-bromo-propano, vou chamar bromo, vou chamar de brometo. Que tipo de radical é esse que tem 3 carbonos? Ó, 1, 2, 3. É um prop, não é? Met, et, prop. É um prop, é um propil. Mas esse propil está em cadeia? Ele está linear? Ou ele está um carbono no centro e um de cada lado? Direita e esquerda. Quando é igual, direita e esquerda, é iso. Então o nome desse composto vai ser brometo de isopropila. Tá ok? O iodo, nesse caso aqui, o iodetano, ou iodo, nós vamos chamar de iodeto. Quantos carbonos nós temos aqui? 2 carbonos? 2 é et. Então, iodeto de etila. Bem moleza, né, pessoal? Vamos lá. Seguindo, dos aletos orgânicos, vou falar aqui bem rapidamente dos organometálicos, chamados compostos de Grignard, tá? Concedido ao cientista Grignard, que em 1912 foi concebido com o Prêmio Nobel da Química. Muito utilizado essas substâncias em reações orgânicas. São conhecidos também como reagentes de Grignard, ou seja, eles fazem parte da reação química, são usados também como catalisadores, muitos dessas substâncias, e são conhecidos também como sendo aletos de alquilmagnésio. Mas bem tranquilo, o que eu tenho que saber dessa estrutura toda? Que, já que nós vimos os halogênios, este composto aqui, ele vai ter uma característica muito parecida com um aleto orgânico. Observe, ó, tenho aqui uma estrutura carbônica e temos aqui o bromo. Porém, um organo metálico, obrigatoriamente, ele vai ter um metal na sua composição. Qual metal é esse? É o nosso lindo magnésio.
é o magnésio, obrigatoriamente. Então, observem aqui que no bromo, além do bromo, nós vamos ter obrigatoriamente o magnésio. Então tem o magnésio no composto e tem um halogênio, tem um elemento do grupo 7A, que pode ser cloro, flúor, bromo ou iodo, qualquer um destes, vou classificar esse composto como sendo um organometálico. Ok? Nome para esse composto? Bem simples, ó. Vamos ver o nome desse composto. Ele é dado por o nome do aleto. Vimos na nomenclatura semissistemática que bromo é brometo, certo? Depois, na sequência, o nome do radical. Radical corresponde à cadeia carbônica. 2 carbonos é et, né? Etil. Finalizamos com a palavrinha magnésio. Nome desse composto, brometo de etilmagnésio. Bem simples, né? Professor, que o magnésio ele pode estar ligado em um composto cíclico? Pode. Nós podemos ter o exemplo aqui de uma cadeia aromática, certo? De cadeia aromática. Nesse exemplo, nós temos aqui o nosso anel aromático, o nosso benzeno. Temos aqui o bromo, novamente, como exemplo, né? E o magnésio. Então, ele é um organometálico, sem dúvida alguma. Nome desse composto? Brometo de, atenção, quando o radical for um benzeno, for um anel aromático, nós adotamos a nomenclatura de fenil. Se você está estudando e já viu este nomezinho aí nos exercícios, fenil corresponde ao benzeno quando for um radical. Ok? Quando é radical? Quando ele está ligado a um outro elemento que tem uma maior prioridade, certo? Então, o nome desse composto, brometo de fenilmagnésio. E se ele tivesse dois ligantes, 2 anéis aromáticos, tivessem 2 núcleos benzênicos, seria difenil. E assim por diante. Pessoal, para encerrar essa aula bem rapidamente, ó, novamente, a fórmula da cloroquina e hidroxicloroquina. O que eu sei de química orgânica até agora, tá? Eu vou dar nome de cadeia principal aqui? Não é isso. É identificar certas estruturas, identificar certos desenhos, tá? O que eu quero dizer a vocês que na cloroquina, eu posso perguntar caso, né? Exercício aí de prova, a cloroquina apresenta em sua estrutura uma função aleto orgânico? Sim ou não? Ela tem um halogênio ligado a um grupo de carbonos? Tem. Temos aqui o cloro, ó, o cloro ligado ao anel aromático. Então, a presença do cloro nessa estrutura é um aleto orgânico. Tá? O que mais eu teria aqui? O que mais de radicais eu poderia esmiuçar aqui da cloroquina? Observem, ó. Essa estrutura aqui, esse risco e esse carboninho nessa extremidade, aqui não é um carbono com 3 hidrogênios? Aqui não é um CH3? Posso dizer então que na estrutura da cloroquina eu tenho uma ramificação do tipo metil? Tenho. Posso dizer que nessa estrutura da cloroquina eu tenho 2 vezes, ó, aqui é um carbono, aqui é outro. Eu tenho 2 vezes aqui 2 carbonos. Qual é o nome dessa ramificação? Etil, certo? E eu tenho isso aqui 2 vezes. Então, vai ser um dietil. A nomenclatura, né, gente? A oficial, ela segue sérias regras, sério. Jamais nós vamos ter um exercício como esse para dar o nome oficial dessa molécula, né? Seria muito complexo. Assim também para a hidroxicloroquina. Temos também a presença aqui, ó, de um aleto orgânico, novamente, ó, o cloro, né, ligado a um anel aromático. Nós temos aqui uma ramificação do tipo metil. E aqui nós temos, ó, um carbono, mais uma aqui, uma ramificação do tipo etil. Perceba que na hidroxicloroquina eu tenho um substituinte aqui, OH, que na cloroquina não tem, certo? Então, as reações, a produção de medicamentos, meus caros, se dá por isso, por reações orgânicas. A substituição desses radicais causam um efeito diferente em nosso organismo. Se você ficou curioso e quiser saber o nome dessas estruturas, professor, não quero saber não. Não, mas se você ficou curioso, a cloroquina chama-se RSN7 cloroquinol4-UNN dietilpentano 4-diamine, pra moleza. E a hidroxicloroquina, RS241 cloroquinol 4-ioaminopentil etilaminoetanol. Beleza? Gravou? Certo? Só para nossa curiosidade aí. Amados, voltem lá para a sala do Meet, que eu estarei lá aguardando vocês. E eu quero saber dessa aula se foi melhor aí que a anterior, né? Espero sugestões e vamos seguindo em frente, que nós temos muito ainda a melhorar com esse sistema, certo? Agradeço a compreensão de vocês, ide em paz, estou lá na sala esperando. Abraço!